nós aguardamos o quê? O toque do sétimo shofar. Olha como é que está tudo conectado, tá? Do sétimo shofar, no qual nós seremos redimidos, ou seja, o nosso Elohim nos dará um corpo transformado, tá? Um corpo de esplendor. Nós iremos sair dessa carcaça, né? Então, muitos em Israel dizem, até brincam, né? Que a primeira coisa que... Isso é uma brincadeira, tá? Não levem então a sério, tá bom? Então, o pessoal até brinca que quando nós recebermos o corpo glorificado, talvez um dos nossos primeiros pensamentos seja: caramba, como que eu consegui viver a vida inteira sem esse corpo? Caramba, o negócio é bom demais, gente. Não sente dor, não sente cansaço, não sente nada, né? Então, assim, a gente não faz nem ideia. Shaul Hashaliah, o apóstolo Paulo, diz em 1 Coríntios, né? Coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem tampouco penetraram no coração humano, são as coisas que Yahuwá preparou para aqueles que o amam. Ou seja, então a gente não faz nem ideia, tá? Então o corpo transformado, o corpo de esplendor, é algo que está acima da nossa imaginação. A gente não faz a mínima ideia, tá? Então todos nós podemos nos lembrar talvez de um dia, quando a gente era novo, em que a gente corria, brincava o dia inteiro, não ficava cansado, podia dormir poucas horas de sono e recuperava já no outro dia, tá? Mas ainda isso é nada, tá? Comparado com o corpo de esplendor, tá? Nem o super-homem em todo o seu esplendor, tá? Nem o Clark Kent, nem o Superman é tão forte, tem um corpo tão forte como vai ser o corpo de cada um de nós que crê no Messias Yahushua, tá? E nós ainda temos muitas vantagens sobre o Superman, né? Primeiro que o nosso corpo vai ser mais forte do que o dele, tá? Um corpo indestrutível, tá? A palavra incorruptível significa indestrutível. Nem a criptonita. Nem a criptonita, exatamente, tá? O Superman, o corpo dele não é tão indestrutível assim, né? A gente sabe que o corpo do Superman, tá? Tem o seu ponto fraco, né? Que é o quê? É a criptonita. Então não vai adiantar a criptonita, não tem nada que vá tirar a nossa força, tá? Então nós aguardamos esse favor imerecido, tá? Então vale a pena, se a gente pensar nisso, poxa, nós vamos ganhar um corpo transformado, estaremos convivendo com o nosso Messias Yahushua, estaremos convivendo com os patriarcas, com os nossos antepassados, com nossos irmãos que já morreram antes, com os profetas, com os apóstolos. Imagina, né? A gente poder abraçar o nosso Messias Yahushua. Imagina a gente poder conversar com Abraão, Isaac, Jacó. Imagina cada um que já sabe a sua tribo, chamar o patriarca da sua tribo, chamar para conversar, né? Poxa, a gente vai ficar aí o tempo inteiro junto, né? Então, os profetas, né? Como deve ter sido difícil a vida de vocês, os apóstolos. Então, Paulo, Shaul Hashaliah, ele chega ao ponto de dizer, ele fala sobre a transformação de nossos corpos, que acontecerá ao soar do sétimo shofar, que é prefigurado aqui na conquista de Jericó, e ele fala uma coisa interessante. Ele fala lá em 1 Tessalonicenses 4, no finalzinho, ele fala assim: consolai-vos o quê? Uns aos outros com estas palavras, tá? Então, Paulo também diz em Colossenses o quê? Visto que vocês são de cima, parem de pensar nas coisas da terra, daqui de baixo, pensem nas coisas de cima, onde o Mashiach está assentado, tá? Então, que a conquista de Jericó e o soar do toque do shofar venha nos conectar com o quê? Com o retorno do nosso Messias Yahushua. Então, gente, quando a gente olha para a vida de um homem, né, como foi o caso do apóstolo Paulo, a gente aqui estava conversando, né, Tiago? Antes do Avodá, a gente estava falando assim, que um homem que nos encoraja muito a buscar o Criador, entre outros, é o apóstolo Paulo, né, um homem que vivia 24 horas ali para buscar o Criador, com todas as suas limitações. Então, Paulo, quando escreve as suas cartas, em inúmeros momentos, tem um momento que ele fala: eu tenho para mim que as aflições desse tempo não podem nem se comparar com o esplendor que há de ser revelado, tá? Ou seja, Paulo sabia, ele já tinha sido levado até aos céus, tá? A presença do nosso Mashiach Yahushua, e ele chega a dizer o quê? Lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele fala: conheço um homem que há 14 anos atrás foi levado aos céus, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei. E esse homem era ele mesmo, ele estava falando de uma forma humilde. E esse homem ouviu coisas que não é nem permitido falar. Ou seja, eu sou proibido de falar as coisas que eu vi nos céus, na presença do Messias. Então vocês imaginem, tá? Ele foi levado até a presença dos céus por alguns momentos, tá? Por alguns momentos ele teve essa experiência extraordinária, e quando ele voltou, o que acontece? Todo o sofrimento que ele passava,
era pouca coisa. Ele pensava, poxa, em breve eu me reunirei com o meu Messias Yahushua, com os patriarcas, com os meus antepassados, tá? Então, que venhamos nos lembrar do finalzinho de 1 Tessalonicenses 4, tá? Consolai-vos uns aos outros o quê? Com estas palavras. Que palavras são essas? As palavras que dizem respeito à segunda vinda do nosso Messias Yahushua, tá? Então, vamos lá. Shaul também diz em uma de suas cartas o seguinte, em Coríntios. Ele diz, se a nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa fé se baseia somente nas coisas dessa vida, somos de todas as criaturas as mais dignas de pena. As mais dignas de pena, tá? Então, né, se a gente botar nossa confiança nessa vida aqui, nós não tem propósito nenhum, né? Tudo é passageiro aqui, né? Tudo aqui é passageiro. Tudo é passageiro, tá? Então vamos lá.